Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores de Bauru e de toda a Unesp. Hoje temos o grato prazer de receber a professora doutora Sandra Lia do Amaral, pertencente ao Departamento de Educação Física. Prazer em tê-la aqui, professora. Obrigado pela presença. Prazer é todo meu, é sempre uma alegria estar aqui contribuindo com o programa Sem Limites. E nosso intuito é divulgar a pesquisa, mostrar para as pessoas o que a gente vem fazendo e abrir as portas para quem quiser conhecer. Perfeito. A professora Sandra Lia do Amaral é responsável pelo LEFEX, que é o Laboratório Experimental de Fisiologia do Esporte. Antes da gente entrar diretamente na sua pesquisa, professora, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco, em rápidas palavras e de um modo geral, da sua formação acadêmica. Bom, a minha formação é Educação Física. Eu fiz licenciatura em Educação Física na Escola de Educação Física e Esportes da USP, lá em São Paulo. E após a minha graduação, eu fiz um curso de especialização em reabilitação cardiovascular no INCOR. E depois eu fiz o curso de mestrado e doutorado em Fisiologia Cardiovascular no Instituto de Ciências Biomédicas da USP também. Acabando o doutorado, aí eu fiz um estágio de pós-doutorado no Medical College of Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos, que durou 3 anos. E depois eu retornei a São Paulo, fiz mais um ano de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas e aí eu ingressei aqui na Unesp. Então a senhora tem 2 pós-docs? Tenho 2 pós-docs. Fale para quem está em casa como é que é fazer um pós-doc, ou seja, aprimorar os estudos em um outro país. É uma experiência impagável e extremamente importante para os pesquisadores daqui. Porque a gente tem uma formação de mestrado e doutorado que ela é muito boa, o Brasil está muito bem, está se desenvolvendo bastante, mas ainda a gente pode complementar com outros países que têm outras técnicas mais desenvolvidas. Eles têm uma visão de pesquisa muito grande. Então, a importância do pesquisador de ir para fora, vivenciar o uso dessas novas tecnologias ou aprimorar diversas tecnologias para você chegar num objetivo comum e trazer essa tecnologia para o Brasil, isso é extremamente importante. Agora, a Unesp dá grandes oportunidades para os não só docentes, como os alunos até de graduação de realizar esse intercâmbio. Dá. Né? Hoje em dia a gente tem programas de graduação e de pós-graduação e de professores que passam 6 meses, passam 3 meses, dependendo do interesse do professor, ou o aluno tem ido 6 meses, a gente tem diversos alunos que estão indo para diversos países, a grande maioria na Europa, a gente tem em Portugal, tem em Espanha, tem alguns nos Estados Unidos, mas enfim, eles voltam para terminar a sua graduação com uma formação diferenciada, né? Tanto pessoal quanto academicamente. Falar em formação, gostaríamos que a senhora falasse um pouco, professora, sobre o seu dia a dia, principalmente como docente, como professora, no curso de Educação Física, na graduação. Na graduação. Então, hoje em dia a gente tem um curso que é um curso novo, né, que ele tem tanto licenciatura quanto bacharelado. E esse curso, ele tem um tronco comum de 2 anos e, em seguida, esses alunos são divididos em um curso praticamente licenciatura e bacharelado, né? Hoje, eu, como professora do departamento, vou ministrar, né, na verdade, uma disciplina que é específica do bacharelado. Mas até esse ano, que esse ano é o último, eu estava ministrando uma disciplina do tronco comum, que é a disciplina de avaliação e prescrição de exercício, e vinha ministrando uma outra que era Processo de Produção de Conhecimento Científico 2, que é o antigo projeto de monografia. Então, a gente ensina o aluno a desenvolver um projeto de monografia. Tá, só para quem está em casa ter uma noção, que diferença tem entre licenciatura e bacharelado, especificamente no curso de Educação Física? O curso de licenciatura, ele vai habilitar o professor a dar aula na escola, né? Praticamente, ou seja, do ensino básico, do ensino básico e fundamental e médio. Né? O bacharelado, ele vai habilitar o profissional a dar aula em outras entidades, como, por exemplo, academia, como, por exemplo, um centro de saúde, um clube,
ele vai estar podendo fazer um mestrado ou doutorado na área de saúde. A gente tem programas de saúde da família, onde o educador físico já está inserido e ele vai atuar nos núcleos de saúde como educador físico. As prefeituras com academia ao ar livre, né? Sim, tem um projeto... Pode abrir um grande campo, exatamente. Né? Tem um projeto, se eu não me engano, já em andamento, com algumas academias até aqui de Bauru, que tem alguns estagiários da prefeitura, inclusive com nossos ex-alunos. Perfeito. Ciência Sem Limites está hoje aqui recebendo a professora Sandra Lia do Amaral, do Departamento de Educação Física e responsável pelo Laboratório Experimental de Fisiologia do Exercício. Nós vamos, no próximo bloco, falar especificamente sobre as pesquisas desenvolvidas neste laboratório. Ciência Sem Limites volta daqui a pouco. É só um instante. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar pesquisas e pesquisadores do campus de Bauru, das unidades de Bauru, bem como de toda a Unesp. Hoje recebendo a professora doutora Sandra Lia do Amaral. Professora, nós falamos sobre ensino, sobre graduação, sobre sua formação. A senhora também é credenciada em programa de pós-graduação, né? Correto. Fale um pouco sobre essa sua atividade e o que a senhora desenvolve no programa de pós-graduação. Bom, eu sou credenciada num programa de pós-graduação que teve início na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e que desde 2008 ele se uniu à Unesp, formando uma associação ampla. Então, hoje, ele é chamado de Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. E ele acopla os professores da UFSCar, o Departamento de Ciências Fisiológicas, os professores da Unesp de Araraquara, eu, particularmente, como a Unesp de Bauru, e tem a Unesp de Jaboticabal também fazendo parte desse programa, né? E eu creio que ele esteja aberto a outros professores que estejam interessados. Então, é um programa de ciências fisiológicas, né, com nível 5 na CAPES, que está extremamente bom e a gente está querendo subir. E eu creio que ele esteja aberto para outros professores que não tenham seus programas de pós-graduação nas suas unidades da Unesp, que queiram trabalhar com ciências fisiológicas. Perfeito. Explica rapidamente o que seria, então, o que é a ciência fisiológica. Bom, a fisiologia, ela é o funcionamento normal do nosso organismo, né? Então, você vai trabalhar com o funcionamento do ser humano, o funcionamento do animal, né? A gente tem vários professores trabalhando com ciência comparada, né? Então, eu vou trabalhar com peixe, vou trabalhar com réptil e entender como é o funcionamento normal de cada organismo. Perfeito. Entrando especificamente agora, nós vamos perguntar para a professora Sandra Lia qual o trabalho dela no LEFEX, Laboratório de Fisiologia do Exercício. O que vocês pesquisam? Quais são os tipos de atividades? Quem estão envolvidos no LEFEX? Bom, o LEFEX ele é um laboratório recentemente montado, digamos assim. Ele foi iniciado em 2008, mas ele foi realmente inaugurado e com as suas atividades iniciadas em 2009, né? É um laboratório pertencente ao Departamento de Educação Física da Unesp e a gente tem pesquisado, em sua grande maioria, como que o exercício físico de diferentes tipos pode melhorar os efeitos colaterais produzidos por uma droga que chama dexametasona, que é um glicocorticoide sintético amplamente utilizada por ele ser um potente anti-inflamatório e antialérgico. Então, resumindo, as pessoas um dia vão precisar ser tratadas com esse fármaco, né? Ele é bastante usado em tratamentos odontológicos, em asma, em bronquite, em processos alérgicos crônicos. E essa droga, com o seu uso crônico, produz efeitos colaterais, que vão levar o organismo a diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né? Nos animais provoca perda de peso. Além disso, a gente tem atrofia muscular. A nossa ideia é fazer com que o exercício físico diminua esses efeitos.
Ou seja, se uma pessoa vem fazendo exercício a sua vida inteira, ela é uma pessoa ativa, ela, quando precisar fazer uso desse medicamento, ela vai ter menos efeito colateral, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Então, a gente vem investigando qual o melhor tipo de exercício, qual a melhor intensidade, qual o tempo de instalação de cada efeito colateral, né? Para a gente poder passar essa informação aos pacientes que vão ser tratados. Há quanto tempo vocês vêm ministrando ou aplicando, né, essa pesquisa? Por enquanto, é somente em animais, né, professora? É em animais. A gente sabe que tem o uso em humanos e essa é a relevância clínica do nosso trabalho. Mostrar que se a gente tiver um efeito positivo no animal, provavelmente vai ter um efeito positivo no ser humano também. Então, por isso até que o laboratório é laboratório experimental. A gente está usando modelos animais para poder chegar ao melhor tipo de exercício, ao melhor tratamento, a melhor dosagem do tratamento e a gente passar essas informações para frente. Há quanto tempo vocês estão? A gente está trabalhando desde 2008 nesse laboratório. Agora, eu já venho trabalhando desde 2005 em colaboração com outros laboratórios, enquanto não tinha o meu. Claro que a senhora já tem alguns resultados, sim, né? Mas a senhora vai responder depois de um breve intervalo. Ciência Sem Limites está recebendo a professora Sandra Lia do Amaral. Para você entrar em contato com a professora, acesse www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação Física, tem o nome lá, Corpo Docente, tem o nome da professora ou Laboratório, você vai encontrar Lefex, também vai encontrar o e-mail e o telefone para contactar a professora Sandra Lia do Amaral. Ciência Sem Limites é um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa específico da Unesp para mostrar as pesquisas e pesquisadores. Hoje, recebendo a professora a doutora Sandra Lia do Amaral, do Departamento de Educação Física e responsável pelo Lefex, o Laboratório de Fisiologia do Exercício. Professora, a senhora falou que já há muitos anos vem trabalhando com fisiologia, com animais e tal. Conte pra gente, fale um pouco primeiro sobre a rotina, né? De como é que é trabalhar coordenando laboratórios, projetos, enfim, mas da rotina do dia a dia e quais resultados, mesmo que sejam pequenos, já conseguiram concluir, porque eu sei que a senhora ganhou alguns prêmios em alguns simpósios, alguns congressos, né? Uhum. A rotina, ela é basicamente, ela é feita com os alunos de pós-graduação, né? Então, no laboratório hoje, a gente tem 4 alunos de mestrado, 1 de doutorado, uma técnica que recebeu uma bolsa da FAPESP, uma técnica de treinamento técnico e uma aluna de iniciação científica. Então, basicamente, a rotina é auxiliá-los no desenvolvimento de cada pesquisa. É claro que cada um é independente para desenvolver. Cada um deles tem uma vertente? Cada um deles tem um objetivo, né? Dentro de uma linha central, que é essa linha da dexametasona, né? Com exceção do aluno de doutorado que partiu para trabalhar com humanos, e a gente já fala um pouquinho dessa pesquisa com humanos. Mas, basicamente, no laboratório, cada um toca a sua rotina, né? E a gente tem semanalmente uma reunião no laboratório, onde a gente discute um artigo científico relacionado à área de cada um deles e para observar os resultados que cada um está tendo naquela semana, né? E quais são os próximos objetivos para a próxima semana. Então, a gente discute os resultados e discute ciência, né? O que fazer com aqueles resultados, como melhorar. Agora, já tem alguns resultados, por exemplo, eu poderia até perguntar por que a gente se preocupa com efeito colateral em medicamento? Sim, a gente tem resultados bastante promissores, né? E a gente tem observado, por exemplo, que a dexametasona ela causa uma alteração na glicose, né? Então, ou seja, eu vou ter uma quantidade de açúcar no meu sangue maior do que o normal. E isso a gente tem visto que é a partir do primeiro dia de tratamento, né? Efeito ultra rápido? Assim? Ultra rápido. Da glicemia é ultra rápido. Assim como do colesterol, né? Então, a gente tem efeito no colesterol e na glicemia extremamente rápido.
O nosso protocolo é de 10 dias de tratamento, então é um tratamento crônico. E essas alterações se mantêm. O que a gente tem observado é que o exercício físico, seja ele aeróbio, na esteira, a pessoa sai para caminhar ou a pessoa sai para correr, ele atenua esse aumento de glicose, né? Então, a pessoa não tem um problema nem de ficar diabética, nem se ela é diabética de piorar a sua situação. O exercício resistido, que a gente tem simulado também lá no laboratório, tanto de baixa intensidade quanto de alta intensidade, também tem melhorado nesse aumento de glicemia, né? Então, a pessoa que vai para a musculação, vai fazer um exercício de musculação ou ela vai fazer um exercício na esteira, ela tem o benefício de quando ela tomar dexametasona, ela tem um efeito colateral reduzido. Por isso que a senhora aconselha todo mundo a prática de... Prática regular de atividade física. Com certeza. Quando se fala em prática regular de atividade física, como é que a gente pode determinar a quantidade ideal? A gente sabe que cada caso é um caso, mas sim, um básico. A quantidade ideal. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que fazer um teste, passar num cardiologista e fazer um teste máximo, né? Um teste de carga máxima que a gente chama, né? Um teste ergométrico. Para isso, você vai ver o seu máximo. E no seu máximo, a gente vai prescrever uma porcentagem desse seu máximo. Então, 50%, 60%, que é um exercício de baixa intensidade. É a mesma coisa que a gente faz com os animais. Cada animal também tem uma condição diferente. E a gente faz o teste em cada um deles e faz a prescrição de exercício adequada para cada um deles. Então, com isso, a gente tem uma intensidade adequada, pelo menos 3 vezes por semana. No rato, a gente faz todos os dias, porque a gente faz um protocolo mais curto, né? Então, todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. E com relação aos atletas, como é que é feita a sua pesquisa? Aos atletas, a gente tem uma pesquisa com humanos, né? Então, a gente tem um convênio que a gente firmou no São Paulo Futebol Clube, na cidade de São Paulo, especificamente em Cotia, aonde o meu aluno de doutorado vai até lá e faz uma análise de alguns polimorfismos genéticos que a gente sabe que tem relação com a performance do atleta. E a ideia de fazer essa pesquisa é dar subsídios ao treinador para que ele facilite o treino daquele garoto que está treinando, né? Ou, por exemplo, então eu vejo que um aluno ele tem maior propensão à velocidade. Então, o treinador vai treinar a velocidade e vai colocar numa posição que a velocidade facilite ao desempenho da técnica dentro de um campo de futebol. Nós vamos explorar isso. A senhora falou em polimorfismo. Polimorfismo. A senhora vai responder isso depois do breve intervalo no Ciência Sem Limites. É um instante. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a professora Sandra Lia do Amaral, do Departamento de Educação Física. Ela pesquisa fisiologia e ela comentou conosco no bloco anterior sobre polimorfismo. Polimorfismo. Ela ficou de explicar para a gente o que é polimorfismo. Bom, polimorfismo em termos gerais é uma alteração genética que a gente pode ter durante a nossa formação, que vai caracterizar que um gene ele tem a sua função completa ou ela tem a sua função prejudicada, né? E a gente chama de polimorfismo quando a gente tem mais de 1% da população com essa alteração que possa estar prejudicando. Por exemplo, o gene do crescimento. O gene do crescimento. Por exemplo, a gente pode ter um gene que vai fazer com que você tenha um desenvolvimento normal, ou se você tiver um polimorfismo, você vai ter uma deficiência no seu crescimento. E a sua pesquisa visa detectar nos atletas a frequência desse polimorfismo e a gente busca genes que são relacionados à força, agilidade, à resistência, que são capacidades que são fundamentais num atleta. Então, o objetivo dessa pesquisa é correlacionar alguns testes de força, explosão e resistência com esses polimorfismos,
para ver se é verdade que realmente diz na literatura que se eu tenho tal polimorfismo, eu vou ter um prejuízo em tal capacidade. Aí não adianta investir num atleta, né? Ou investe num atleta de uma outra forma. Nunca é para excluir o atleta. Quer dizer, o investimento é para melhorar. Para melhoria Exatamente. E aproveitar ao máximo a característica do ser humano, né? Fundamental, fundamental, porque a gente já teve vários comentários nesse sentido. Ah, mas o aluno vai ser descartado, o atleta vai ser descartado. De maneira nenhuma. Isso é fundamental deixar muito claro. Já tem alguns resultados, assim, preliminares? A gente tem alguns resultados, mas eles ainda estão em fase de análise. A gente já coletou, a gente já tem alguns atletas com genes polimórficos responsáveis por hipertrofia cardíaca, por desenvolvimento de força, mas ainda nesse estudo de humanos a gente está um pouco caminhando ainda e logo a gente terá resultados. Ok. Professora, o LEFEX, que é um laboratório, demanda um certo gasto. Para a senhora manter esse laboratório e toda a sua equipe, evidentemente que deve ter algum contato com órgãos de fomento, né? Perfeito. A gente tem o auxílio da Fundunesp, né, que é uma fundação da própria universidade, mas fundamental a gente tem sempre o auxílio da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa do Estado de São Paulo. Atualmente, a gente tem 2 projetos em andamento, né, que geram uma quantia de mais ou menos R$150 mil cada um, né? Então, eu tenho um que auxilia no projeto com ratos e um que auxilia no projeto de humanos, né? E a FAPESP já vem ajudando a gente desde 2005, quando eu comecei esse laboratório. Já vinha ajudando anteriormente, quando eu fiz o meu pós-doc, foi com verba da FAPESP, né? E realmente a gente tem que agradecer e sempre que puder a FAPESP, a gente pode contar com a FAPESP nesse sentido. Quer dizer, os órgãos de fomento, eles trabalham nessas pesquisas que vocês desenvolvem e, consequentemente, devolvem à sociedade por meio de projetos de extensão também, né, professora? Isso. Então, quantos projetos de extensão a senhora está atualmente? Eu estou, basicamente, 2 projetos. Fale, né? sobre ele para a gente. O projeto que a gente tem lá é um projeto que visa a melhora da qualidade de vida de pacientes hipertensos e diabéticos. Então, é um projeto, um deles chama Projeto Hipertensão, que ele visa basicamente as pessoas que têm hipertensão, e o outro é o Projeto Qualidade de Vida, que abrange a qualquer pessoa que queira ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, ela pode ser obesa, pode ser normal, preventiva, ela pode ser diabética, ela pode ser hipercolesterolêmica, enfim, qualquer pessoa. E esse projeto, o Projeto Hipertensão fez 10 anos, em 2012, né? A gente teve uma grande comemoração. A gente atende a 2 postos de saúde atualmente, 3 vezes por semana. Um deles é o Núcleo de Saúde Otávio Razi e o outro deles é o Núcleo de Saúde da Vila Cardia, né? Então, a gente tem o patrocínio da empresa de transportes, né? E que traz os pacientes até a Praça de Esportes e que leva de novo os pacientes até os núcleos de saúde. E a grande importância desses projetos é que a gente tem conseguido controlar os valores de pressão arterial, diabetes e de outras doenças que são associadas, principalmente dores musculares, dores nas costas, né? A gente traz para essas pessoas melhor qualidade de vida com um menor consumo de remédios, que isso também ajuda a piorar a qualidade de vida desses pacientes. Perfeito. Professora, o trabalho da senhora é muito relevante. Infelizmente, nosso tempo é bastante limitado. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e convidá-la para que, no futuro, possa trazer os resultados e falar um pouco mais sobre esses projetos de extensão. Inclusive, a TV Unesp já fez matérias, né, sobre esse projeto de extensão com depoimentos de pessoas que, se não fosse o projeto, estariam mortas. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muita gentileza de estar aqui, de vocês, de convidar para a gente estar podendo expor um pouquinho do nosso resultado. E assim que a gente tiver novos resultados, a gente traz aqui de volta para poder estar falando para a população. Perfeitamente. Ciência Sem Limites, pela TV Unesp, tem um ponto final.
Se você quiser entrar em contato com a professora Sandra Lia ou se inteirar do projeto de extensão Qualidade de Vida, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Educação Física, Sandra Lia do Amaral. Ficamos por aqui. Mas esta semana, a semana que vem, a gente retoma com mais uma edição do Ciência Sem Limites. Até lá!